Boa noite, Ceilândia! Quantos aqui estão prontos para receber uma palavra de Deus para a sua vida? Deixa eu te ver. Cadê a galera que estava no Arena Experience? Meu irmão, naquele ambiente, nós fomos poderosamente ativados pela presença do Espírito Santo. E nós estamos aqui não somente para receber mais uma palavra, mas para que nós sejamos também ativados para ir de encontro aos nossos campos missionários. Amém? Então eu quero te convidar nesse momento a se despedir da pessoa que está do seu lado. Fala tchau, tchau. Porque agora é o momento de você se conectar com uma palavra que vai trazer uma transformação para as nossas vidas, amém? Bom, antes de começar, eu gostaria de chamar o nosso convidado de honra. Senhor, nessa noite nós estamos aqui para te honrar, para engrandecer o teu nome, para dizer que tu és santo, que tu és poderoso, que tu és digno de toda honra, de toda glória, tu és digno de todo louvor. Pai, o Senhor mais do que ninguém sabe o quanto meu coração está constrangido e grato por ter a oportunidade de ministrar essa palavra. Mas nessa noite, eu te dou liberdade, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e através da minha vida nessa noite. Que em nome de Jesus, todos nós sejamos poderosamente impactados pela Tua palavra, que nós sejamos cheios do Espírito Santo e que em nome de Jesus, nós sejamos ativados para o nosso campo missionário. Muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Muito obrigada por estar aqui e ministrar a Tua palavra. O Senhor é digno de todas as palavras de amor, o Senhor é digno de toda honra, o Senhor é digno de toda glória. Não há nada que eu possa fazer sem a Tua palavra, não há nada que eu possa fazer sem a Tua presença, e eu estou aqui para reconhecer o Teu senhorio, porque Tu és o único, mas hoje nas nossas vidas, o Senhor também vai voltar a ser o primeiro, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus, vibra nesse arena! Aumenta mais um pouco aqui o volume do meu microfone, por gentileza. Quero gritar menos para minha voz durar. Minha voz tem que durar hoje. Vamos lá, gente. Quem não me conhece ainda, meu nome é Marina. Eu sou pastora hoje aqui na Sara Ceilândia. E sou pastora da equipe Guardiões. Mas, como diz o Missão do Vale, hoje também eu sou mais conhecida como pastora da quebrada, porque eu tenho uma missão poderosa de ganhar as quebradas para Jesus. Quem aqui mora numa quebrada? Cadê a galera das quebradas aí? Não, mas vocês estão desanimados, hein? Cadê a galera das quebradas aí? Nós temos um campo missionário, e eu confesso para vocês que eu fiquei completamente constrangida por essa palavra, porque o tema dessa palavra é: fale no campus, fale no seu campo missionário. E para quem não sabe, eu carrego algo comigo que é: o meu campo missionário é a quebrada. Meu irmão, e eu confesso que quando eu estava preparando essa palavra, quando eu estava ali buscando, estudando, eu fui completamente constrangida pela presença de Deus. E a verdade é que eu subo aqui hoje com muito temor, com muita responsabilidade. Parece que é a primeira vez que eu estou pregando, mas porque verdadeiramente foi confiada nas minhas mãos uma responsabilidade de gerar na sua mente a importância de termos um campo missionário. Qual que é o chamado de Deus para nós? O porquê que Jesus nos comissionou para algo maior? E antes de falar sobre isso, nós precisamos entender que existe uma grande diferença entre propósito e chamado. E muitos de nós, muitas vezes, nos questionamos isso. Cara, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? E todos nós temos um propósito em comum. E o nosso propósito é adorar a Deus, amém? Quantos aqui são adoradores de Deus? Deixa eu te ver.
Esse é o nosso propósito. A criação divina, a criação de Deus é para que nós pudéssemos adorar a Ele e para que nós pudéssemos cumprir o ID. Esse é o nosso propósito, adorar a Deus e cumprir o ID. Mas o nosso chamado é algo individual. O chamado é algo único que Cristo tem para você. Em algum momento da sua caminhada, você pode ter se perguntado, cara, para que eu nasci? Qual que é o propósito da minha vida? E por muito tempo, eu me questionei isso também. Mesmo estando na igreja, mesmo andando com Cristo, eu me questionava e falava, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? Eu não faço a ideia do que eu estou fazendo aqui. Será que o meu chamado realmente é somente vir para a igreja? Ou será que o Senhor pode fazer coisas maiores? E a palavra de Deus fala em Salmos 139, no versículo 16. Anota aí, para tu nunca mais esquecer, irmão. Para tu nunca mais esquecer dessa palavra, que fala exatamente assim. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Ou seja, antes mesmo do seu corpo ser formado, antes mesmo dos seus dias existirem, o Senhor já havia determinado cada dia de acordo com o propósito dos céus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus por isso? Que Ele é grandioso, Ele sabe como começou a sua história e Ele sabe como a sua história vai terminar, porque todos os seus dias já foram escritos por aquele que é detentor da vida eterna. E quando nós falamos sobre chamado, quando nós falamos sobre missão, nós precisamos entender que Jesus, Ele tem um campo missionário para nós. E esse campo missionário, ele não está ligado à nossa capacidade humana. Não está ligada somente às nossas competências, somente aos nossos dons, somente aos nossos recursos, porque a missão que o Senhor tem para as nossas vidas, ela é muito maior do que as nossas vidas. A missão que o Senhor tem para você, ela é muito maior que você. E muitas vezes, por nós enxergarmos isso, que a missão dele é maior que as nossas vidas, nós nos colocamos naquela posição de falar, Senhor, será que eu posso corresponder à altura? Será que verdadeiramente eu tenho competência, capacidade, dom, instrução para corresponder ao meu chamado? Mas eu quero te dizer e te reafirmar que aquele que te chamou, Ele é poderoso para te instruir, para te capacitar e para te usar, porque Ele tem um campo missionário que está cheio de vidas para serem transformadas pela mensagem do Evangelho, que vem através da sua história, que vem através do seu testemunho, que vem através do Cristo revelado através das suas atitudes. Esse é o poder de Deus. E eu confesso que eu vou falar para vocês que se eu chorar, vocês vão ter que se esforçar para entender. Que eu já estou muito emocionada com essa palavra, porque Deus verdadeiramente falou muito comigo acerca disso. E quando nós falamos sobre chamado, existe alguém que foi chamado que me constrange muito a forma como ele foi chamado, porque quem ele era não condiz mais com aquilo que ele se tornou. E na nossa vida nós temos um antes de Jesus e um depois de Jesus, sim ou não? A nossa vida ela é dividida por essas duas estações, antes de Cristo e depois de Cristo. E de uma forma bem simples, de uma forma bem poderosa também, eu quero que você entenda o chamado de Deus para a sua vida, através do chamado de Pedro. Existiu um momento que Pedro foi chamado. Quantos aqui conhecem o apóstolo Pedro? Deixa eu ver. Quem não conhece, dá um amém aí, só para eu saber também. Quem não conhece o chamado do apóstolo Pedro, fala um amém aí para eu ver. Vê não, que eu não enxergo, eu tenho miopia. Para ouvir, né? Mas olha só, coloca aí para nós no telão, para a galera ler. Eu vou ler daqui, mas coloca aí na versão NTLH, Lucas 5, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Chegou no telão ou não? Chegou, aê, bora lá. Vamos lá, você precisa prestar atenção no que vai ser lido agora, amém?
Vou pegar aqui no meu celular que vai ficar mais fácil para ler. A palavra de Deus fala assim, Lucas 5, no versículo 1. Certo dia, Jesus estava andando na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago. Quantos barcos que ele viu? Quantos barcos Jesus viu? Anota isso aí, tá? Jesus viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu para que ele se afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. No versículo 4, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. E Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nós não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Em outra versão fala: sobre a tua palavra lançarei as redes. E no versículo 6 fala: quando eles jogaram as redes nas águas, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro lado do barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram quantos barcos? Os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. E no versículo 11 ele fala: eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Você pode dar uma salva de palmas pela palavra de Deus? Cara, uma coisa muito importante que nós precisamos entender acerca dessa palavra, existem vários detalhes, existem várias coisas preciosas, mas uma coisa interessante para você se atentar, é que Jesus sempre chama pessoas que estão fazendo alguma coisa. Jesus sempre chama pessoas que estão ocupadas. E a verdade, quando nós olhamos para um capítulo como esse, é que o segredo do chamado não é aquilo que Deus te dá, mas é aquilo que você é capaz de renunciar, aquilo que você é capaz de deixar, aquilo que você é capaz de abrir mão pelo convite para a grande comissão. A partir do momento que você foi chamado para estar num ambiente da presença de Deus, a partir do momento que você foi chamado para estar nesse arena, existe um convite para você para renunciar, existe um convite para você para abrir mão dos seus interesses. E a palavra de Deus aqui afirma que aqueles homens, após enxergarem o poder de Deus, após serem chamados por Cristo, eles nem pensaram 2 vezes, eles deixaram os seus barcos, e os barcos representavam a profissão deles, irmão. Ou seja, deixaram seus salários, deixaram seus interesses, deixaram suas casas para seguir a Jesus. E nós precisamos entender que antes de Jesus te entregar um chamado, antes dele te entregar um campo missionário, ele te chama para renunciar. Uau! E isso não é algo que a gente gosta de ouvir, porque renunciar tem a ver com os nossos interesses, renunciar tem a ver com as nossas vontades, renunciar tem a ver com aquilo que muitas vezes nós não queremos abrir mão. Mas não tem como caminhar com Cristo e não renunciar à sua vida, e não renunciar os seus interesses.
Então, o Senhor, Ele vai te entregar um chamado poderoso, mas você precisa entender que Ele também te chama para renunciar. E renunciar custa caro. Renunciar custa você abrir mão dos seus desejos, abrir mão dos seus interesses, abrir mão das suas vontades, abrir mão daquilo que você gosta. Por quê? Muitas vezes o chamado que Deus tem para você vai conflitar com aquilo que você sempre sonhou para a sua vida. E nem sempre os seus sonhos são os sonhos de Deus para você. Eu me lembro quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu cheguei aqui nessa igreja, eu fumava, eu usava droga, eu bebia, cara, eu tinha uma vida completamente diferente do que eu sou hoje. Beleza que eu não tenho uma cara tão crente assim, brincadeira, né, gente? Eu sei que eu tenho uma carinha boa. Mas a verdade é que eu lembro que quando eu cheguei aqui, cara, eu cheguei completamente perdida, eu cheguei completamente tomada pelos meus interesses, mas a partir do momento que eu tive o encontro com Jesus, não teve como não renunciar, não teve como não deixar aquilo que eu vivia por amor a Cristo. E esse é o chamado que Ele tem para você. Antes de Jesus confiar algo grande nas suas mãos, Ele espera de você a sua renúncia. E eu quero te perguntar nessa noite, o que você está disposto a renunciar por amor ao Evangelho, por amor à palavra, por amor a Cristo? Porque existem muitas pessoas que amam Jesus somente com os lábios, mas o coração e a atitude está distante. Jesus, Ele não te chama para você amá-lo somente na igreja, somente no arena, somente no final de semana. Jesus te chama para que você possa amá-lo e resplandecer a face dele na sua casa, na sua faculdade, no seu colégio. E o seu campo missionário é o lugar aonde o Senhor, Ele vai resplandecer a face dele. E eu quero te dizer que todo chamado de Deus, ele carrega a visão de Deus. A nossa visão humana, ela não é suficiente para cumprir um chamado glorioso. Então é normal que nós, muitas vezes, nos sentimos incapazes de realizarmos algumas coisas, porque verdadeiramente a nossa visão, ela é limitada, mas a visão do Senhor, ela é ilimitada. E você quer saber quando o Senhor, Ele derrama um chamado sobre a sua vida, Ele vai derramar uma visão sobre você. Ele vai abrir os seus olhos, Ele vai trazer clareza, Ele vai te incomodar, porque nem sempre o seu chamado e o seu sonho são a mesma coisa. E você precisa, assim como eu faço o tempo todo, se perguntar: o que Deus quer fazer nessa geração? O que Deus Ele pode fazer através da minha vida? O que Deus Ele quer fazer nesse tempo? Porque nós achamos que o nosso chamado, muitas vezes ele vai ser prazeroso, que ele vai ser fácil, que ele vai ser glorioso, mas a verdade é que o nosso chamado está ligado à nossa maior dor, a nossa maior frustração, aos nossos testemunhos. E às vezes você se questiona, e você questiona a Deus: Senhor, por que eu fui rejeitado pelos meus pais? Por que eu fui rejeitado pela minha família? Por que eu fui abusado? Por que eu fui traído? Por que eu fui enganado? Ei, o Senhor, Ele não provocou nenhuma dessas coisas, mas se essas coisas aconteceram na sua vida, não é para que a ferida ela fique aberta o tempo todo, mas é para que o bálsamo dele seja derramado, a ponto que das suas feridas saia um poder para curar. E eu quero te dizer que o seu chamado, ele está ligado à sua dor, é aquilo que faz o seu coração arder. Existem muitos cristãos, muitos homens e mulheres de Deus, que são profetas para denunciarem
o pecado da igreja, o pecado dos irmãos, o pecado de quem está fora, mas deixa eu te falar, você não foi chamado para ser um profeta dessa geração, somente para denunciar pecado, somente para apontar dedo na cara dos outros. O Senhor te chamou para ser um profeta dessa geração, para servir uma geração com amor, para servir uma geração com verdade, para servir uma geração através da sua vida. E no seu lugar de dor, no seu lugar de sentenças, no lugar onde você achava que Deus não poderia fazer mais nada, é deste lugar que vai sair poder. Porque quando você está fraco, é aí que o Senhor te faz forte em nome de Jesus. E no início da passagem, nós enxergamos que Jesus, ele avistou quantos barcos? Jesus avistou quantos barcos? Jesus avistou 2 barcos, ou seja, a visão de Deus, ela sempre vai ser ampla. Quando Deus, Ele faz algo na sua vida, Ele não faz somente em você, Ele vai fazer na vida de outras pessoas, mas Ele vai fazer através de você. Naquele momento, o barco de Simão Pedro, ele começou a transbordar de peixes, e aqueles peixes, eles não cabiam somente no barco de Pedro, e por isso foi necessário chamar outro barco, mas desde o início, antes mesmo de Simão Pedro lançar a rede, naquelas águas, o Senhor já havia avistado 2 barcos, ou seja, o nosso chamado sempre vai estar ligado para servir alguém. Existem pessoas que só vão conhecer a Deus através do que Deus vai fazer na sua vida. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Existem pessoas que vão conhecer Jesus através do que Ele fez na minha vida, através do meu testemunho de transformação, do meu testemunho de cura, mas existem pessoas que só vão conhecer o Cristo revelado através do seu testemunho, através da sua história, através da sua vida. E eu quero te falar que toda visão que Deus te entrega sempre vai ser maior do que você. Porque os planos de Deus são maiores do que você, o chamado é maior que você, a grande comissão é maior do que você. E sabe por quê? Que o Senhor, Ele nos entrega algo que é maior do que nós, porque se ficar somente dentro da nossa competência, nós podemos falar, cara, eu que fiz, eu que preguei, eu que trouxe essas pessoas para a igreja. Está vendo como eu sou muito bom? E é por isso que o Senhor não deixa que fique somente dentro da nossa competência. Porque quando Ele começa a transbordar no seu barco, quando Ele começa a fazer na sua vida, quando Ele começa a fazer através de você, fica nítido que a obra é dEle. E não tem como ter questionamento, e não tem como ter dúvida. E é por isso que eu quero te falar que é você mesmo que Deus quer te usar, é o seu barco que Deus quer usar, é as suas redes que Ele quer usar. Deus, Ele poderia trazer qualquer outra pessoa para este lugar hoje, qualquer outra pessoa da tua família, mas se Deus levantou você, é porque Ele quer usar você, Ele quer usar o seu barco, Ele quer usar a sua vida. Só que muitas vezes nós somos egoístas e nós não entendemos que quando Deus enche uma pessoa, Ele não enche somente uma pessoa, Ele enche uma multidão. E pode não ter acontecido com você ainda, mas eu quero te falar, existe o tempo certo para todas as coisas debaixo do propósito dos céus. Deixa eu te falar uma coisa. E algo muito sério de Deus para as nossas vidas, a partir do momento que nós dizemos não para o chamado de Deus, que nós falamos não, eu não quero, eu não vou pregar, eu não vou falar,
nós precisamos entender a responsabilidade, que isso não diz respeito somente à nossa vida. Todas as vezes que você diz não para o seu chamado, todas as vezes que você diz não para o comissionamento de Cristo, você está dizendo não para a libertação de um alcoólatra, você está dizendo não para a libertação de um drogado, você está dizendo não para a libertação da sua família, porque o chamado não é somente sobre você, é sobre o que Ele pode fazer através de você. Então pega o teu barco, pega a tua rede, pega tudo que você tem e prega o Evangelho, porque existe um campo pronto para ouvir aquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. E existiu um momento. Alguém traz uma água para mim, pelo amor de Deus. Eita que eu estou empolgada. Mas está acabando, galera, poxa. Ah, fizeram nem o A na sessão falsa, hein, velho? Mas vamos lá. Gente, aqui em cima faz calor, viu? Um outro momento que marcou muito essa passagem que nós lemos aqui, foi o momento que Jesus, Ele entrega para Pedro uma palavra. Fala comigo, uma palavra. Fala mais forte, você que está conectado, fala uma palavra. E eu quero te dizer algo. Com muito temor eu te falo isso. Tudo que diz respeito ao chamado de Deus para você, não vai vir somente da boca de pessoas, sempre vai vir da palavra. O Espírito Santo sempre vai confirmar o seu chamado através da palavra. E naquele momento, Pedro, quando você assiste as cenas que retratam aquele momento, Pedro estava indignado, ele estava louco, porque ele tinha pescado a noite inteira. Na verdade, ele tinha tentado a noite inteira e ele não havia pescado nada. E você imagina, naquele momento que Jesus falou para ele, depois de uma noite inteira tentando pescar, que ele retorna e Jesus fala: volta lá e lança a rede. O que ia passar na sua cabeça? Deixa eu te perguntar, é confortável para você quando Jesus fala, volta no lugar da sua dor, volta no lugar da sua frustração, volta no lugar onde você não pescou nada? Eu quero te perguntar, isso é confortável para você? É fácil de fazer isso? Naquele momento não foi fácil para Pedro, porque ele foi voltar em um lugar de frustração, ele voltou num lugar aonde ele não havia pescado nada, mas a verdade é que ele voltou com uma palavra. E mesmo quando você precisar voltar, ainda que você precise voltar no lugar da sua dor, no lugar da sua vergonha, no lugar dessa sentença, quando você tem uma palavra, você vai multiplicar. Pedro, ele voltou no lugar da dor, no lugar da sentença, e mesmo voltando, ele estava multiplicando, porque ele estava debaixo de uma palavra. E eu quero falar isso para você. A verdade é que nós não queremos um chamado como um de Pedro. Nós não queremos voltar no lugar da nossa dor. Nós não queremos voltar no lugar da nossa vergonha. Mas eu quero te dizer, do lugar aonde Deus te tirou, que você saiu, muitas vezes humilhado e envergonhado, é neste lugar que o Senhor vai te usar para pregar o Evangelho. É neste lugar que Ele vai fazer você multiplicar. E na minha vida, foi na quebrada. Foi na quebrada, aonde eu estava quebrada. Quebrada pela droga, quebrada pela prostituição, quebrada pelo medo, quebrada pela bebida, quebrada pelo vício. E no mesmo lugar, Deus tem usado a minha vida. E eu afirmo isso para vocês com muita humildade, com muito temor. Que não é sobre dons, não é sobre talentos, não é sobre poder, sabe por quê? O ministério de Deus para as nossas vidas, ele não começa com poder. O ministério de Deus para as nossas vidas, ele começa com obediência. E o Senhor, Ele te chama nessa noite para obedecer a sua voz e para obedecer o seu chamado.
Eu me lembro de momentos na minha caminhada com Deus que eu falava assim, em um determinado momento que eu perdi todos os meus discípulos, que as pessoas me abandonaram. Na verdade, as pessoas não me abandonaram, as pessoas abandonaram a Cristo. E eu comecei a questionar e falar: será que vale a pena entregar minha vida por Jesus? Será que vale a pena me entregar nessa missão? Será que vale a pena continuar investindo e acreditando nas pessoas? E era algo muito doloroso, porque você vê todo mundo crescendo, você vê todo mundo expandindo, e você está retrocedendo. Mas deixa eu te falar, quando Deus te pede para voltar, Ele também vai fazer você multiplicar, porque você está debaixo de uma palavra. Em obediência eu falei: eu vou voltar a fazer, eu vou voltar a pregar o Evangelho, eu vou voltar a levar as boas novas. E debaixo de uma palavra, o Senhor tem derramado sobre a minha vida um ministério poderoso, um ministério que tem me constrangido, mas que me constrange não pela capacidade do que eu posso fazer, não pela capacidade das minhas habilidades, mas porque eu sei que é algo que é tão maior que eu preciso ser completamente dependente de Deus. E eu quero falar isso para você. Eu anotei várias coisas, eu programei várias coisas, mas o Senhor, Ele está me direcionando para falar isso para você. No Evangelho, existem duas dimensões que nós precisamos nos atentar. Fala assim comigo: causa, fala mais forte, causa e efeito. Sabe o que é o efeito? O efeito do Evangelho, naquele momento na vida de Pedro, eram os peixes na rede. Quem aqui não ia ficar completamente extasiado com o que Deus estava fazendo? E naquele momento, o efeito do Evangelho eram os peixes, a grande pesca maravilhosa, o milagre que todos puderam testemunhar. E sabe por quê? Que Jesus não falou para Pedro: Pedro, vai lá que você vai pescar, vai lá que eu vou te dar muitos peixes, porque o Senhor não quer que nós venhamos nos envolver com o Evangelho por causa do efeito, mas que nós venhamos nos envolver com o Evangelho por causa da causa. A causa é mais importante que o efeito. A causa é mais importante que as maravilhas. Talvez se Pedro soubesse o que Jesus faria naquele momento, ele já iria convicto, mas ele não sabia o que Deus ia fazer, e ele foi pela causa, ele foi por uma palavra. E durante muito tempo, no nosso chamado, na nossa vida, no nosso ministério, na nossa imaturidade, nós nos envolvemos com a igreja, com Jesus, com o Evangelho, pelo efeito que o Evangelho pode causar, pelo que Jesus pode fazer na sua vida. E eu quero te falar, você não está na igreja pelo que Jesus pode fazer na sua vida. Você não está na igreja pelo que o Evangelho pode te proporcionar. Você está na igreja pela causa. Você está na igreja porque Jesus morreu na cruz por você, para te salvar, para te dar a vida eterna. Não foi pelo carro, não foi pela faculdade, não foi pelo namoro, não foi pelos discípulos, não é pelo efeito, não é pela grande pesca, mas é pela causa. E o apóstolo Paulo, ele falava: por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Fala em Efésios 3:14. Sabe por quê? A causa é mais nobre que o efeito, e Jesus não chama ninguém sem causa. Se Ele te chamou, é porque Ele quer te chamar para viver por algo maior que você, algo maior que a sua vida, algo que muitas vezes você não se sente capaz. Mas eu quero te falar, o seu propósito sempre está ligado à sua maior dor.
Quem se envolve com Jesus pela causa, só trabalha por Ele por causa dos resultados. E eu quero te dizer, quem se envolve com Jesus pela causa, não trabalha pelos resultados. Jesus te chamou pela causa. Existe uma grande comissão. Os peixes na rede são efeito, a popularidade é efeito, pessoas somente na igreja é efeito, seguidores na rede social é efeito, reconhecimento é efeito, honra é efeito, mas a causa é algo que é maior que as nossas vidas. E é o ID, e Jesus te chama para o ID. Jesus está falando para você nessa noite: ei, meu filho, deixa o efeito para a multidão. Você que está aqui nessa noite, eu te chamei pela causa. E eu quero falar algo para você, para finalizar a nossa palavra. E essa ministração que o Senhor tem derramado sobre nós. Eu poderia falar aqui sobre o meu testemunho, eu poderia falar aqui sobre o que o Senhor está fazendo na minha vida, mas não foi isso que Ele me direcionou. O Senhor me direcionou para falar para nós nessa noite, inclusive para mim, que os campos já estão prontos, a seara já está pronta, e o Senhor está à procura de trabalhadores para essa seara. Pessoas que vão botar a mão no arado e que não vão olhar para trás, pessoas que vão se disponibilizar para viver para o Evangelho. E naquele momento que Pedro olhou que era peixe demais para um barco só, ele começou a levantar a mão e falar: ei, me ajuda, ei, ajuda, ei, venham pegar peixes também. Porque ele sabia que se ele colocasse somente no barco dele, ele iria naufragar. Mas desde o início, Jesus tinha uma ampla visão. Ele não tinha visto um barco, ele tinha visto 2 barcos. Porque aquilo que Jesus ele quer fazer em você, Ele também vai fazer através de você. Ele também vai fazer através da sua casa. As pessoas que estavam com Pedro, naquele momento elas não estavam debaixo da mesma palavra de Jesus, mas elas estavam na mesma água. Existem pessoas na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, que não estão debaixo da mesma palavra que você, mas estão no mesmo ambiente que você. E se você tiver coragem para pregar o Evangelho, essas pessoas vão conhecer a Jesus. Mas o nosso chamado, ele não custa algo nas nossas vidas. O seu chamado, ele não custa algo na sua vida, ele custa tudo na sua vida. Porque esse Deus, eu tenho levado isso comigo na minha vida. Se o que Deus derramou na minha vida não me faz correr riscos acerca de algo, é porque não é grande o suficiente. Todo chamado de Deus faz você correr riscos. Todo chamado de Deus faz você renunciar. Todo chamado de Deus faz com que você se sinta muitas vezes com medo e incapaz, mas é a prova que Ele está com você e que é algo que é maior que a sua vida. E eu quero te dizer nessa noite, para finalizar a nossa palavra, não se distraia com os efeitos, para que você não perca a melhor parte do Evangelho. Hoje nós estamos diante de uma geração que existem várias pessoas que são extraordinárias. Nós temos pessoas que pregam para multidões, pessoas que fazem milagres, pessoas que fazem conversões, e glória a Deus pela vida dessas pessoas. Mas eu quero te dizer, Deus ele tem um chamado individual para a sua vida. E todo coração que ainda não conhece a Jesus é um campo missionário. Você não precisa de um púlpito para pregar, você não precisa de um altar para pregar, você precisa ter coragem para ir para o seu campo missionário. E os campos estão abertos, os campos estão verdes, os campos são os corações das pessoas. E eu quero te dizer nessa noite, que aquele que prometeu na sua vida, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para fazer, mas você vai precisar renunciar, assim como eu iniciei a minha palavra. Eu falei sobre o poder de você renunciar,
que para que você viva o seu chamado, você vai precisar renunciar. E na minha vida, eu precisei renunciar os meus interesses, os meus sonhos pessoais, as coisas que brilhavam os meus olhos, para viver algo que era maior para a minha vida. E aquela pessoa que estava frustrada, aquela pessoa que estava desanimada, aquela pessoa que achava que não poderia mais ser usada, meu Deus, que imaturidade! A vida estava só começando, e hoje o Senhor tem me usado de uma forma poderosa, em um campo específico, que são as quebradas do Brasil. E eu quero falar isso para você. Todas as vezes que você tiver coragem de ser quem Deus te chamou para ser, Ele vai confiar nas tuas mãos um chamado poderoso, um chamado autêntico, um chamado verdadeiro. Ainda que você tenha que voltar, se você estiver debaixo de uma palavra, você vai multiplicar. E eu quero te mostrar isso na prática. Eu não sei se deu certo o vídeo ou não, mas eu quero te mostrar o que a obediência ela é capaz de fazer. E quando você decide atender o seu chamado, você não vai impactar somente a sua vida, mas uma geração que está por vir através de você. Não sei se deu certo o vídeo, se vai dar para passar ou não. Não era esse, não era esse. Pode cortar. Era o outro, deu ou não? Acho que não, né? Deu ou não? Não, né? Não tem problema, vai sem vídeo, né não? Estou sem voz já, mas eu queria te falar nessa noite que o Senhor, Ele tem confiado nas minhas mãos uma geração de órfãos e viúvas que precisam ser servidas através do Evangelho. E eu confesso que eu achava que o meu chamado era somente abrir igrejas, encher igrejas, mas eu entendi que o meu chamado era servir pessoas. E eu quero falar isso para você. O Senhor, Ele tem um chamado específico, um chamado verdadeiro, um chamado autêntico. Mas para isso você vai precisar renunciar os seus interesses, as suas vontades, os seus desejos, a sua vergonha. Eu tive que renunciar à vergonha do que as pessoas iriam falar pelo nome pastora da quebrada, pelo cabelo rosa, pela Juliette, pelas vestimentas. Mas ei, nós não estamos ligando para nossa reputação. Aqueles que decidem ir aos seus campos missionários não estão apegados à sua reputação, mas estão apegados à promessa do Evangelho. E eu quero te convidar nessa noite, você que assim como eu se sente comissionado, essa é a palavra, você que assim como eu se sente comissionado a desbravar um campo missionário, um campo da sua faculdade, o campo da sua escola, o campo da sua família, o campo da sua quebrada, o campo aonde outras pessoas não querem ir, mas você sabe que Deus te chamou para ir. Eu quero te convidar a vir aqui nesse altar, e eu quero convidar aqueles também que nessa noite entenderam que para viver o chamado, para viver o Evangelho, precisam renunciar. Talvez você está pisando o pé aqui nessa noite pela primeira vez, e o que Deus está falando para você é: renuncie à droga, que eu vou te usar para libertar outras pessoas. Renuncie à bebida, que eu vou te usar nesse lugar para libertar o seu pai que é alcoólatra. Renuncia essa festa, renuncia essa vida, porque eu vou te usar. Se você tem uma vida de comissionamento e de renúncia, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui nesse altar, fazer uma aliança com aquele que te chamou, com aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Os olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu.
Cristo, tu és a minha porção. O trigo esmagado, vinho novo e bom. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa: gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. E essa é minha promessa: gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa: gastarei minha vida pra te coroar. E eu quero te convidar a se levantar nesse lugar agora, ainda nesse ambiente, ainda diante desse mover profético. Eu quero que você comece a falar: Senhor, essa é a minha promessa, essa é a minha aliança, é te coroar para sempre, é te servir para sempre. Nessa noite eu estou aqui para ser comissionado para onde o Senhor quer me enviar. Fala para Ele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu quero te mostrar que quando você decide abrir mão do seu medo, quando você decide abrir mão da vergonha, quando você decide renunciar, quando você decide obedecer, o Senhor vai fazer grandes coisas através da sua vida. Então quero que solte o vídeo. Esperar, ok. Vamos louvar então, Deus. Foi. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Autoridade no nome de Jesus. Senhor, Natal representa o seu nascimento. Ainda conquistou. Mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado. Deus vai te agradecer mais uma vez, Pai. Vai ser tão lindo
agradecendo a pastora da quebrada, porque lá em casa mesmo eu moro só eu e meus filhos, não tem nenhum frango, eu vim comer amanhã. E já amanhã já vou guardar pra mim comer amanhã com meus filhos. Agradeceu na hora certa. Muito obrigada, pastora. Obrigada mesmo. Moro no Morro do Macaco. Eu queria agradecer a pastora da quebrada, a Marina e os influenciadores. Muito obrigada, o Natal vai ser maravilhoso. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Eu quero falar isso para você com muito temor nessa noite, com muito temor, com muito temor. Eu quero te falar, às vezes você olha para o chamado de outras pessoas e fala, eu não sou capaz, mas eu quero te falar, você é capaz. E o Senhor tem um campo missionário, cheio de vidas para você, cheio de pessoas que estão esperando você abrir a boca para pregar o Evangelho e para lançar uma palavra. E eu quero te convidar nessa noite, como um ato profético, a levantar as suas mãos o mais alto que você puder. E se você verdadeiramente quer renunciar, se você verdadeiramente quer ir a campo do seu chamado, a campo daquilo que Deus tem queimado no seu coração há muito tempo, mas você tem negado, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. É uma oração perigosa, mas é uma oração que tem o poder de mudar o teu destino daqui para frente. Levanta as tuas mãos e fala assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu renuncio os meus desejos, o medo, a insegurança, as minhas vontades, e eu me disponho para ser enviado para o meu campo missionário. Mostra aonde o Senhor quer me usar, que nesses próximos dias eu seja incomodado, visitado pela tua presença, que eu seja completamente inconformado com a dor da minha geração. Eu quero ganhar a minha geração para Jesus. E hoje eu te digo, Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim, em nome de Jesus. E se você crê que essa oração vai ativar você, glorifica Ele em nome de Jesus. E levanta as tuas mãos e declara isso agora em nome de Jesus.